Primeiramente, boa noite. Eu sou o André e nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso projeto, o qual nós chamamos de Camarela. Através da Revolução Industrial, a capacidade produtiva das indústrias aumentou muito, popularmente conhecido como plástico, no qual se encontra muito presente no dia a dia das pessoas. Porém, os seres humanos usam de forma irregular e o descarte também. O plástico pode ter diversas funcionalidades, tanto na compra quanto ao seu descarte. O descarte inadequado deste material pode causar graves consequências ao planeta Terra, como, por exemplo, alagamento em cidades, lixões crescendo exponencialmente ao decorrer dos anos, morte de animais de toda a fauna, derretimento de geleiras, mudanças climáticas e poluição visual. Observando essa situação, o projeto tem o intuito de reutilizar o plástico antes de descarte incorreto. Agora, os resíduos serão utilizados como fonte de geração para um equipamento de reciclagem. Vale ressaltar, contribuindo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Assim que o plástico começou a ser mais utilizado, o fortalecimento químico e mecânico dele foi necessário. Com isso, o material é constituído de polímero, que são macromoléculas hidrofóbicas que dificultam a ação de micro-organismos. Sendo assim, algumas espécies de plástico levam de 100 a 400 anos para a degradação. Segundo o Instituto Oceanográfico da USP, mais de 94% dos lixos nas praias brasileiras são compostos plásticos. E segundo a PicPlast, a taxa de reciclagem no Brasil é de, em média, 24%. A reciclagem é feita em 5 etapas, sendo a primeira separação, que é a avaliação do plástico, se ele está em condição para permanecer na reciclagem, o tipo de plástico e a cor. Depois vem a fragmentação ou moagem, que é quando esses resíduos plásticos são direcionados para o moinho. Em seguida, a lavagem e a separação, que os fragmentos são lavados com água e aditivos, separados de acordo com a densidade. Os mais densos afundam e os mais leves flutuam. Em seguida vem a secagem, com a circulação de ar quente, que prepara o material para a próxima etapa. Por último, temos a extrusão, que são 2 modos. A extrusão espaguete, que o material sai da matriz em forma de espaguete e são submersos em água para resfriar. E a granulação imersa em água, que o material é fundido e cortado diretamente na matriz por facas que rotacionam e imediatamente imersos em água para serem resfriados. Como dito anteriormente, o trabalho tem o intuito de desenvolver uma esteira feita a partir de polietileno de alta densidade, PEAD, polipropileno e poliacetal reciclados. Para o triturador, usaremos o polietileno de alta densidade, PEAD, que é leve, atóxico, inquebrável e resistente mecanicamente e quimicamente. Para a faixa, usaremos um material que vem da extrusão de resinas termoplásticas recicláveis, sendo ele o polipropileno, PP, cerca de 90%. A extrusão dessas matérias-primas resulta em fitas que seguem em bobinas para alimentar teares circulares ou planos. Nos teares, as fitas são trançadas e transformadas em tecido, mais conhecido como ráfia. Tem proteção contra umidade, roedores, resistência mecânica, leveza, possibilidade de reutilização e menor impacto ambiental. A estrutura e as engrenagens serão usadas de poliacetal reciclado, que também é muito aplicado nos eletrônicos, roldanas, acoplamentos, flanges, conexões, entre outros. Este material tem absorção de umidade extremamente baixa, melhor estabilidade dimensional, alta capacidade de deslize e não é tóxico. Este projeto se propõe a ser utilizado dentro de sistemas de reciclagem, sejam eles locais ou indústrias, sendo possível a reciclagem dos seguintes plásticos: PET, PVC, PEBD, PP, PS e quaisquer outro plástico de baixa resistência. Bom, esse é o projeto que nós fizemos no SolidWorks da nossa máquina. Pelo fato das peças terem sido confeccionadas todas separadamente, a máquina ela pode ser modular, ou seja, o dono da máquina pode fazer com que ela moa 2 vezes, moa 3 vezes, separe 2 vezes, separe 3 vezes, dependendo da preferência do cliente. A capacidade dela é de plásticos de baixa e média densidade. Porque os plásticos de alta densidade não podem ser moídos? Pelo fato do triturador ser feito desse material. Se o triturador for feito num material metálico, pode possibilitar a trituração de plásticos de alta densidade. Como as peças são confeccionadas num software de caixa 3D, elas podem ser aplicadas em escala, ou seja, em escala industrial ou escala domiciliar, dependendo do uso do usuário.